Europa. Nós temos séculos de colonização, de escravidão, de invasão e de violações de direito. Isso que nós chamamos de colonialidade. E por isso que nós, povos originários, por termos resistido, continuamos resistindo, nós somos a própria contracolonialidade. Nós somos contracoloniais por princípio. A nossa existência é uma existência contracolonial. Identidade ancestral. O início da história não se dá com a invasão. O fim da história indígena, de apogeu, muitas vezes, pode ser entendido com essa Os estudos arqueológicos, antropológicos, linguísticos, históricos nos dizem que em 1500 existia uma população de mais de 10 milhões de pessoas que ocupavam esse lugar que apelidaram de Brasil, formando um grupo de aproximadamente 1.200 línguas diferentes e que compunham centenas de povos diferentes, milhares até de povos diferentes. O que é certo é que ocorreram andanças. Muitos dos povos indígenas, mesmo hoje em dia, são nômades. Nós circulávamos pelo território Brasil fora ou Brasil adentro, ia circulando. Então, o que se sabe é que você tinha povos de diferentes nações, de diferentes matizes. Porque existe um grupo de pessoas que são originais da terra. E esses originários tinham uma relação com a terra muito grande. Não viviam apenas nas costas, mas também viviam dentro da floresta. Por isso que muitas vezes nós indígenas somos chamados de guardiões da floresta. E havia também uma política de colaboração, de respeito entre os povos indígenas e, obviamente, que eventuais conflitos, mas que não eram conflitos caracterizados como as guerras no mundo capitalista. Inclusive, esses conflitos entre os indígenas se davam de maneira respeitosa, Os derrotados nos conflitos sempre eram vistos como os grandes guerreiros que precisavam ser respeitados. Então, a chegada das calaveras, talvez para muitos dos meus parentes ancestrais, tinha essa simbologia da chegada de pessoas que vinham do céu, aonde o mar encontra o céu encontra o mar, e que seriam pessoas de bondade, de harmonia. Mas logo veio a ganância pela terra, por explorar a terra, explorar nós que estávamos nessa terra, explorar essas riquezas. Definitivamente, as diversidades sociolinguísticas e cosmológicas dos povos indígenas não tem como ser reduzida a palavra, o nome ou a categoria índio, Nomear os nossos povos, as nossas diversidades de índio. E houve, então, uma homogeneização. Colombo, ao achar que chegou nas Índias, verificou os nativos da Índia e deu o nome de mulheres das Índias e homens dos índios. Só que índio e Índia deriva de Indel. Indel é aquele que não tem alma. É a mesma derivação do indigente, porque ele não é gente, ele não tem alma. Os primeiros europeus concebiam os indígenas como não humanos, porque foi necessário uma bula papal de 1537 para reconhecer que os povos indígenas eram humanos. Mas mesmo depois de reconhecido, os jesuítas aqui no Brasil diziam que os indígenas eram humanos de segunda categoria porque eles não tinham fé. Então foi desenhada toda uma estrutura de pensamento em relação aos povos indígenas que desumanizava os nossos povos e colocava-nos na situação de humanos de segunda categoria. Aqueles que são os invasores, invadindo e decretando a todos que resistissem à sua lógica de imposição colonial a morte, que é o genocídio, ou se não, a aceitação incondicional, religiosa, espiritual e política da nova ordem, que é o etnocídio. Porque a versão que nós conhecemos da história brasileira e a versão sobre povos indígenas é uma versão de homens brancos que transitam pelo caminho do eurocentrismo. E o eurocentrismo, ele concebe as nossas tradições e culturas como inferiores. E nós já estamos fazendo esse movimento, que é um movimento de recontar, de desmontar todos os dispositivos ideológicos da versão oficial da história e contar uma outra versão a partir da nossa perspectiva. Nós temos séculos de colonização
colonização, de escravidão, de invasão e de violações de direito. Isso que nós chamamos de colonialidade. E por isso que nós, povos originários, por termos resistido, continuamos resistindo, nós somos a própria contracolonialidade. Nós somos contracoloniais por princípio. A nossa existência é uma existência contracolonial. O descolonizador, ele pinta a história com a tinta vermelha do sangue indígena e o decolonizador com a tinta vermelha do urupum. Este episódio de Identidade Ancestral teve o depoimento de... Meu nome é Edson Caiapó, eu sou pertencente ao povo Mebengocré, conhecido como Caiapó. Sou ativista do movimento indígena no Brasil, sou também professor no Instituto Federal da Bahia. Meu nome é Kazan Gatu, o meu povo é o povo Chucuru, sou professor universitário. Eu dou aula na Universidade Estadual de Santa Cruz e no Programa de Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou indígena da etnia Guarani Kaiowá. Eu leciono como professor na PUC São Paulo, na Faculdade de Direito. Identidade Ancestral.